Fala, nerds da mente! Hoje o diagnóstico é ficção. E antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal, porque aqui a gente não analisa só histórias. A gente analisa a mente por trás dos personagens que marcaram gerações. E hoje eu vou falar de um dos personagens mais icônicos da cultura pop moderna e da luta livre internacional de todos os tempos. E, pessoalmente, o meu lutador favorito de todos os tempos, The Undertaker. Mas não do tipo que você está acostumado, porque existe uma pergunta psicológica muito interessante aqui. O que acontece quando alguém passa 30 anos interpretando o mesmo personagem? E mais do que isso, um personagem que não pode demonstrar fraqueza de forma alguma. O Undertaker não era apenas um lutador. Ele era um mito, um morto-vivo, uma entidade, uma figura que caminhava lentamente até o ringue, como se fosse inevitável, frio, silencioso, inabalável. E é exatamente aí que começa o conflito psicológico. Porque quanto mais poderoso o personagem se torna, mais difícil fica separar o personagem do homem que o interpreta. O homem por trás do Undertaker se chama Mark Calaway. E Mark Calaway passou mais de 3 décadas sustentando uma das personas mais rígidas já criadas no entretenimento. Pense nisso. Durante horas no dia, dias nos meses, meses nos anos nas décadas, ele praticamente não dava entrevista fora do personagem. Ele não podia quebrar a aura do personagem. Ele não podia rir. Ele não podia parecer comum. Ele não podia parecer humano. Porque se o público percebesse humanidade demais, o mito se quebraria. Isso cria um fenômeno psicológico conhecido como fusão de identidade. A fusão acontece quando a pessoa passa tanto tempo desempenhando um papel que o papel começa a invadir a identidade real. Isso acontece com muitos atores, atletas, performers, mas no caso do Undertaker, isso foi extremo, porque não era apenas atuação. Era um personagem que exigia controle emocional absoluto. O Undertaker, ele não demonstrava medo, não demonstrava dor, não demonstrava insegurança. Ele era a morte caminhando. Agora pensa na pressão psicológica de sustentar isso por 30 anos. O público vê o mito, mas quem sustenta o mito é um homem. Um homem que envelhece, um homem que sente dor, um homem que se machuca, um homem que precisa operar joelho, quadril, coluna, e ao mesmo tempo precisa manter a ilusão de invencibilidade. Essa é uma das razões pelas quais muitos lutadores descrevem o Undertaker como uma figura quase reverencial nos bastidores, porque ele levava o personagem extremamente a sério. Ele entendia que aquele mito precisava ser protegido. E proteger um mito exige disciplina brutal, mas também cria um isolamento. Porque quanto mais você se torna um símbolo, mais difícil fica simplesmente ser uma pessoa comum. Isso é algo muito curioso na psicologia da fama. Quando alguém se torna um arquétipo, o público deixa de enxergar a pessoa. Eles enxergam apenas o símbolo. E o Undertaker não era apenas um personagem, ele virou um arquétipo.
o arquétipo da morte inevitável, o guardião da WrestleMania, a figura que atravessava gerações sem perder a aura. E quanto mais lendário ele ficava, mais pesado ficava o papel. Porque abandonar o personagem significava quebrar a ilusão que milhões de pessoas amavam. Isso cria um dilema psicológico profundo. Quando o personagem vira maior que a pessoa, quem você é sem ele? Então, o verdadeiro conflito do Undertaker é esse. Não era Kane, não era Shawn Michaels, não era Triple H. O verdadeiro conflito era interno. Era o peso de sustentar uma identidade gigantesca sem deixar ela desmoronar. E talvez por isso o final da carreira do Undertaker tenha sido tão simbólica. Porque quando ele finalmente se aposentou, o público não estava apenas vendo um lutador se despedir. Eles estavam vendo um personagem que existiu por 3 décadas finalmente descansar em paz. E naquele momento, pela primeira vez em muito tempo, o homem por trás do mito apareceu. Mark Calloway, sem luzes sobrenaturais, sem trovões, sem capa preta, sem o Deadman, só um homem. E talvez esse seja o ponto mais interessante de toda essa história. Durante anos o Undertaker parecia imortal, mas o homem que sustentava o personagem sempre foi humano. E talvez o verdadeiro peso de ser o Undertaker nunca tenha sido enfrentar adversários no ringue. Talvez tenha sido carregar um mito gigantesco nas próprias costas por 30 anos. Se você nunca tinha pensado no Undertaker dessa forma, comenta aqui embaixo, porque entender os personagens é interessante, mas entender a mente por trás deles é ainda mais fascinante. E lembre-se, a mente humana escreve melhores roteiros que Hollywood.